abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, a zebra tá solta na Copa do Brasil. Vou trazer para vocês aí os resultados desta quarta-feira e também notícia boa para o Vasco falando de Copa do Brasil, mas a gente tem que ficar veaco. Vamos passar aí os classificados para a terceira fase e muitas surpresas. O Brasil de Pelotas eliminou a Ponte Preta, venceu por 2-0, falando em tradição. Por mais que o Brasil de Pelotas jogue em casa e a Ponte Preta frequente Série B durante os últimos anos já há um bom tempo, a Ponte Preta é um time muito superior em termos de história e tradição do que o Brasil de Pelotas. Hoje teve mais uma zebra, o Ituano, que eliminou o Corinthians no final de semana nos pênaltis no Campeonato Paulista e chegou à semifinal do Paulistão, eliminou o Ceará. O jogo foi 1-1 e foi para as penalidades. E aí o Ituano venceu por 4-2. O Botafogo venceu por 7-1 o Brasiliense, passou. O CRB ganhando do Operário de 5-0, passou. O Remo ganhando do São Luís 2-1, passou. Mais uma zebra. O Águia de Marabá recebeu o Goiás jogando em casa. O jogo acabou 0-0 e nas penalidades máximas, o Águia de Marabá eliminou o Goiás por 7-6. O América Mineiro tirou o Santa Cruz apertadinho, 1-0. O Maringá tirou o Marcílio Dias por 2-0. O Bahia, ó, capinou sentado, tirou o Camboriú vencendo por um magrinho, 1-0. O Curitiba eliminou o Criciúma nos pênaltis, o jogo foi 1-1. E nos pênaltis eles passaram num 6-5. O Volta Redonda eliminou o Atlético Goianiense lá dentro do Alberto Ascioli. O jogo foi 1-1 e nos pênaltis deu Volta Redonda 5-4. O Náutico eliminou o Vila Nova por 2-1. O Ipiranga, resultado de agora de noite do Erechim, o Eric marcou gol inclusive na partida, tirou o Bragantino, venceu por 3-1. E esse resultado foi excelente para o Vasco, eu já vou explicar por quê. Então, o Bragantino saiu para o Ipiranga de Erechim, o Santos tirou o Iguatu, venceu por 3-0, o Atomense tirou o Retrô, vencendo por 1-0, o Botafogo de São Paulo tirou o São Raimundo, e o nosso querido Nova Iguaçu, meu vizinho aqui, meteu 5-2 na Nova Mutum. E por que que esse resultado do Red Bull, a eliminação dele, foi importante demais para o Vasco? Levantamento feito pelos companheiros aqui da página de Instagram Fanático por Vasco trouxe o seguinte: na terceira fase entram as cobras grandes aí da Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Fortaleza, todo mundo que está disputando a Libertadores entra agora na terceira fase. Antigamente até já entrava nas oitavas, isso mudou, agora entra na terceira fase. Com a eliminação do Bragantino, o Vasco eliminando o ABC amanhã, ele entra no pote A. Ou seja, ele não enfrenta as equipes da Libertadores e não pega as equipes da Série A, tá? Porque nessa próxima fase são 32 equipes, salvo engano, e 16 equipes melhores ranqueadas ficam no pote A, e as outras 16 equipes com ranking inferior caem no pote B. Com a eliminação do Red Bull, o Red Bull tá na frente do Vasco no ranking na CBF, o Vasco vencendo o ABC fica no pote A, sai fora das equipes de Série A, da galera também da Libertadores. Um resultado que serviria pra gente também era o Grêmio ser eliminado amanhã, mas o Red Bull já fez isso. E agora vamos falar do Vasco. E eu prego muito respeito, vocês sabem que essa é a minha linha de conduta no meu trabalho, e o Vasco vai pegar um adversário que historicamente nos dá trabalho, principalmente se tratando de Copa do Brasil. O Vasco enfrentou o ABC em 4 oportunidades em Copa do Brasil, avançou em 3 oportunidades e em 2014 foi eliminado pelo ABC, um dos gols marcado à época pelo Madison, que se destacou pelo ABC jogando contra o Vasco e foi contratado pelo Vasco e jogou muitos anos no Vasco e bem, foi dos últimos bons laterais que o Vasco teve. Eu vou trazer para vocês os confrontos.
O primeiro confronto entre Vasco e ABC por Copa do Brasil foi em 1994. O jogo de ida lá em Natal, o Vasco venceu por 2-0, gols marcados por Valdir Bigode e também o Denner, que acabou falecendo naquele acidente trágico na Lagoa Rodrigo de Freitas. De jogo de volta em São Januário, 1-1, tá? O Vasco passou porque venceu o jogo de ida por 2-0. 2011, eu tenho esse jogo vivo, jogo da ida lá no Frasqueirão, 0-0. São Januário, pimba, gol do Cascatinha, Vasco sendo eliminado. Alexandre empata o jogo. O Vasco continuava sendo eliminado porque a época tinha um gol qualificado. Como lá foi 0-0, o 1-1 em São Januário eliminava o Vasco. E o Bernardo faz um gol já aos 40 e todos e tem uma comemoração, na minha opinião, assim, que nunca saiu da minha memória, inesquecível. Uma bola metida para trás, salvo engano, do Fagner, ele domina no peito e dá-lhe uma paulada no gol, arranca a camisa, sai girando, correndo igual um maluco, trepa na arquibancada de São Januário, que na época nem tinha o vidro, né, era aquelas grades, ele se tromba com a torcida lá e dá aquelas pancadas no peito, aquele jeito bem maluco do Bernardo de comemorar, e elimina o ABC na Bacia das Almas, né, e o Vasco é campeão naquele ano. Em 2014, o Vasco foi eliminado. O jogo de ida em São Januário foi 1-1. O gol do Vasco foi marcado pelo Kleber Gladiador e o gol do ABC foi marcado pelo João Paulo. E lá no Frasqueirão, jogo de volta, o Vasco perde por 2-1. Os gols do ABC foram marcados por Madison e Marlon e o gol do Vasco foi do meia argentino Maxi Rodrigues, tá? Em 2020 eu estava no Maracanã. Vencemos por 1-0 num sufoco desgraçado, gol marcado por Germancano. Então, pegando o resultado agora, né, dos nossos rivais aqui nacionais de maior camisa, uma galera sendo eliminada nessa fase. Então, ó, muito respeito ao ABC, sem salto alto, vamos jogar sério para classificar. Classificando, cairemos no pote A, foge da galera da primeira divisão e da Libertadores e pegaremos adversários aí, entre aspas, mais frágeis. Usando até o próprio Paulistão de exemplo, o Corinthians caiu para a equipe do Ituano, o São Paulo foi eliminado para o Água Santa, então o negócio lá em São Paulo também foi esquisito, tá? O Santos não classificou nem para o mata-mata, então respeito aí às outras equipes. Temos totais condição de vencer o jogo, mas respeitando nossos adversários. Falando agora sobre o Vasco, como eu informei para vocês no vídeo anterior, pela operação lá na Cidade de Deus, treinou lá em São Januário. Eu vou deixar com vocês um vídeo curtinho do JP Isidro, que trabalha na Vasco TV, fazendo um resumão do treino do Vasco. E logo na sequência, teve um fato legal. No meio dessa notícia triste aí da operação mais cedo, tivemos as crianças dali do futsal do Vasco, tendo contato com os jogadores do elenco. A galera tietou todo mundo e no final é de emocionar. A molecada puxa um casaca, vocês vão ver o Marlon Gomes, o Andrei, falando que até outro dia eram eles que estavam daquele outro lado lá, tietando os jogadores do profissional. E agora eles têm a oportunidade de ser referência para os meninos da base do Vasco. Confere aí que tá bem bacana. O elenco profissional do Vasco da Gama treinou aqui em São Januário. O técnico Maurício Barbieri comandou a última atividade antes do Gigante enfrentar o ABC pela segunda fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 21h30. Calma, galera, calma, passa um filme na minha cabeça, né? Quando eu entrei aqui, vi a criançada, vi a quadra, como eu falei, passa um filme. Fico muito feliz por esse carinho, porque eu já tive do outro lado também e sei como é que é. calma, galera, calma. Eu fico muito feliz, né, de poder receber a criançada aqui dentro de casa, São Januário. Já fui um deles, eu, o Andrei, o técnico, e hoje poder ser inspiração para as criançadas é muito gratificante para eles.
finalizar, uma discussão que eu vejo que tá rolando aí nos fóruns, nos grupos de WhatsApp de Vasco, sobre o Andrei. Primeiro que teve uma galera que torceu um pouquinho o nariz, porque, pô, trazer o Andrei pra ficar até o meio do ano, vai pro Mundial Sub-20, vai pra seleção, valeria a pena trazer? Não era melhor dar mais espaço pro Rodrigo, já contratar um jogador pra posição e ir entrosando? As opiniões se dividiram. Muita gente levantou a mão pro seu, pô, o Andrei é Palmeiras, podia gerar vínculo, lá na frente, na hora de voltar, ele poderia, de repente, ter gerado uma relação com o Palmeiras e optar em ir pra lá. Enfim, no final das contas, eu acho que foi positivo. E o Maurício Barbieri, na última coletiva, foi perguntado como trabalhar com o Andrei nesse período aí. Ele foi até usado o termo ali, curadoria, como é que ele lida com essa situação de ter por contrato, foi falado isso pelo Paulo Brax, que só liberaram o jogador, o Vasco não precisa pagar salário nem nada, com a condição de que o Andrei tem que jogar. Então o Barbieri tem que escalar o Andrei sempre que possível. E como é que lida com isso? Que é um jogador que já ele tá saindo. Então eu vi uma galera discutindo aí, vamos ver o que pensa o técnico Maurício Barbieri. E assim, inclusive, eu encerro a coletiva dele com os cortes que eu subi aqui no canal. O Andrei é um jogador jovem e o que vai ajudar no desenvolvimento dele, o que vai calejar, o que vai possibilitar que ele seja um jogador cada vez melhor para o Vasco nesse momento e para o clube dele no futuro são essas experiências como a de hoje, jogar. O que eu posso contribuir com ele são as orientações que eu vou dar em relação ao posicionamento, em relação à maneira de jogar, de entender a marcação, que espaço ocupar. Pode ser que eventualmente no futuro clube dele lá no Chelsea ele possa encontrar uma outra maneira de jogar, mas ele vai chegar um jogador mais preparado, isso eu não tenho dúvida. Porque ele vem de um processo de ter jogado uma Série B que foi extremamente desgastante, muita pressão pela maneira como foi, de ter que conquistar o acesso, e agora ele vem disputando competições num outro nível, não estou me referindo até ao campeonato regional, mas Copa do Brasil e a Série A e tudo mais, o enfrentamento com uma equipe como a do Flamengo, tudo isso vai fazer com que ele cresça. Eu acho que não tem erros que eu não possa cometer ou que o Andrei não possa cometer, né? Aliás, eu acho que esse é um ponto que a gente acaba conversando muito pouco. Infelizmente, os erros fazem parte do processo de crescimento. Eles estão aí, eles vão acontecer, eles são inevitáveis, né? E a questão não é se eles vão acontecer, a questão é o que nós vamos fazer quando eles acontecem. Se a gente usar como forma de aprendizado, como situações para ser ainda melhor, para se desenvolver, para crescer, para evoluir, os erros vão ser importantíssimos, né? E mesmo a gente não querendo que eles apareçam. Então é isso, faz parte. Eu acho que talvez hoje a gente tenha cometido erros que a gente não cometeu nos jogos anteriores, como foi o gol de bola parada que eu falei. A gente tem que melhorar, tem que crescer, tem que evoluir para no próximo jogo ser ainda melhor e buscar a classificação. Bom, galera, é isso. Amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição, na parte da tarde do segundo vídeo. E depois, diretamente lá de São Januário, vou para a coletiva. Depois da coletiva, eu faço pós-jogo de, se Deus quiser, com muito respeito, pé no chão e respeitando o adversário, comemorando aí uma classificação do Vasco. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu!